Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos, tá? Vamos dar início aqui à nossa maratona de questões aí. Estamos hoje na nossa oitava aula, tá? Como eu estava falando aqui nos bastidores com a dona Cris, o nosso concurso aí que estava previsto para dia 15, como todos sabem aí, né? A prefeitura aí fez uma retificação do edital e prorrogou aí, reabriu as inscrições e, como é que se diz? Prorrogou, né, a data da prova. Agora vai ser 30 de março. Como eu estava conversando com a dona Cris, com a Aparecida, tem um lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que vocês, uma grande maioria aqui, agora em dezembro, está de férias, e, como é que se diz? Está de férias, aí vai ter tempo de organizar, de estudar um pouquinho mais, né? De organizar, de estudar um pouquinho mais, mas tem um lado ruim, que vão ganhar mais concorrentes, né? Porque como reabriu as inscrições, então mais gente vai se inscrever, né? Muita gente ficou naquela dúvida se fazia Detran ou CED, porque é no mesmo dia, que é no mesmo dia. Muita gente já tinha feito a inscrição, como Tereza, né? Fez os dois, mas já optou fazer o Detran. Agora a Tereza vai ter a chance de voltar para o jogo, como diz a história, né? Muita gente não fez o Detran, porque como era o mesmo dia, optou por Cedro, e agora, já que não vai ter o Cedro, ficou sem fazer o Detran. Então, imagina aí a situação que a prefeitura criou, né? Muito chato. Eles deviam ter visto isso, porque na hora que o Detran soltou o edital, e viram que as datas coincidiam no mesmo dia, era para lá atrás, há um mês atrás, a prefeita ter tido essa visão, né? Mas eu acho que ela já fez de sacanagem, porque como ela perdeu as eleições, né? Ela deixou faltando 2 semanas para fazer uma correção no edital, né? Ou seja, vai passar a bola para a próxima que assumir, como quem é assim. O concurso está engatilhado, você não pode cancelar, está tudo organizado. O que vamos fazer é só prorrogar as inscrições e prorrogar a data da prova. Mas aí você vai ser obrigado a fazer o concurso, né? Então, sei, né? Foi sacanagem dela. O que eu sei que, querendo ou não, existe como se diz, o prejuízo, né? Porque você está focado dia 15, está focado dia 15, daqui a pouco, não é mais dia 15, é dia 30 de março, daqui a 3 meses. Né? Então, querendo ou não, quebra o foco um pouquinho, né? A gente, no caso, eu falo nós aqui, como vocês tínhamos organizado para um pacote com 10 aulas, né? Vamos manter esse pacote com 10 aulas, né? Até porque também vocês estão na correria da escola aí, tudinho, né? Então, a Amanda mesmo hoje não participou porque está na correria com as filhas, né? A outra menina também, Marcléa, também não participou hoje porque também está na correria, na aula. Então, vamos manter no que a gente falou, né? Nosso pacote com as 10 aulas. E semana que vem a gente tem a gente vê se dá certo, ter 2 aulas ou só ter uma aula e depois do dia 15, dia 17, a gente bota um simulado, né? Na semana a gente vê o que é melhor para todo mundo, vê a situação de vocês ali, como é que vocês vão estar na escola, se está com muita coisa, se está com prova, né? Ninguém sabe aí se muito menino vai ficar em recuperação, enfim. Essa semana a gente vê isso aí, tá? Estava programado para a semana que vem a gente ter aula na terça e na sexta fazer um simulado, mas já que prorrogou, a gente qualquer coisa joga o simulado da sexta para terça-feira mesmo, tá bom? Eu creio que não vai ter nenhum prejuízo, não, nesse sentido, não. Até porque vocês estão na correria também, certo? Mas aí, semana que vem, a gente combina direitinho aí, faz uma enquete aí, vê o que é melhor para todo mundo, tá? Que o que vale é democracia. Então, o que acontece? Voltando ao que eu estava explicando, ficou aí agora essa situação complicada, né? Mas, como eu havia dito, vamos manter o nosso pacote, e aí qualquer coisa, em janeiro, né, depois do dia 15 de janeiro, a gente vê como é que faz, retorna aí, a gente faz uma enquetezinho, né? Conversa com todo mundo e vê o que é melhor para todo mundo, tá? Com relação a isso, podem ficar tranquilos, que depender de mim, podendo ajudar, eu vou estar aqui com vocês abraçado, certo? E aí, meu povo? Coloquei aí para vocês aí, na nossa maratonazinha aí hoje, 22 questões, tá? Tem questões aí que vocês, de tanto resolver, né? Porque, cara, não estamos na oitava aula, né? Então, a gente já resolveu aí 140 questões, né? 140 questões ou mais um pouquinho. Mas a média é 20 questões por aula, então já foi embora 7, então já 140 questões. Então, eu tenho certeza que vocês já fixaram algumas questões,
fixaram já alguns bizus, tá? Então, assim, nessa reta final, é mais para você realmente colocar em prática o seu conhecimento, tá? Não vai vir nada de extraordinário. E também as questões não são repetidas, mas muda só a forma de perguntar, que a resposta vocês com certeza vão saber, tá bom? Por isso que eu coloquei duas a mais hoje, para a gente, um dia a história, pegar o fio da meada, né? Coloquei, como o pessoal pediu a semana passada, mais um pouquinho de Excel, que eu noto que vocês ainda estão um pouco meio travados, só um pouquinho no Excel, mas nada que a gente não consiga resolver aí também, tá bom? Então vamos para a nossa primeira questãozinha aí, justamente um Excelzinho aí, tá? Vocês conseguiram imprimir, conseguiram, tá? Porque vocês pediram para botar um dia antes, né? Para vocês imprimirem. Tá todo mundo com papelzinho aí, para anotar? Bom, show de bola. Vamos lá. Primeira questãozinha aí, pessoal. Uma questão muito tranquila de se trabalhar, né? Ele fala na fórmula de concatenar. E aí, como a gente já conversou em outras oportunidades, né? Já resolveu muita questão de concatenar. Creio que essa questão aí ninguém teve dúvida, né? Gabi, Dona Alcinete, que está chegando agora, eu vou explicar um pouquinho mais. Mas a Aparecida, a Dona Cris, que era da outra turma, a gente viu muito questões de concatenar, né? É uma das questões melhores que tem de se resolver no Excel. Olha só, na primeira questão ele fala o seguinte, que na célula E4, na planilha, foi digitada a seguinte fórmula, e dentro dessa fórmulazinha aí do concatenar, tá? Dessa fórmulazinha aqui, bem bacana do concatenar. E ele diz que o resultado produzido nessa célula é, ou seja, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que aqui, dentro dessa fórmulazinha aqui, dessa célula, foi colocada essa fórmula aqui, tá? Foi colocada essa fórmula, certo? Então, o que acontece? Depois que ele colocou essa fórmula, ele simplesmente colocou aquele enterzinho. E aí ele disse que depois que ele apertou o enter, algum resultado desse aqui apareceu, tá? Então, assim, numa questãozinha como essa, o que é que eu tenho que dizer para vocês resolver de uma forma rápida e prática? Primeiro, você tem que saber o que é concatenar, tá? Então, concatenar, cadê meu lápisinho aqui que travou? Concatenar quer dizer juntar, ok? Concatenar quer dizer juntar. Pronto. Então, em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Você deve juntar C3, tá? Aí tem aqui, ó, com quem? Uma prerrogativazinha ali, ponto e vírgula. E o ponto e vírgula a gente já aprendeu aqui, já revisou, e vocês já anotaram, que ponto e vírgula é I. Se fosse uma prerrogativa dos pontos, era até, tá? Então, notem que entre todas as células você tem um I, né? Porque todos têm aqui um ponto e vírgula. Tranquilo? É tudo bem? Então, o que é que ele está dizendo em outras palavras, tá? Ele está dizendo assim, junte C3 e B2 e A1 e A3 e C1, ok? Em outras palavras, ele quis dizer isso para você. Ele falou concatenar C3, B2, A1, A3 e C1. Ok, meu povo? Tudo certo? O que é que vocês têm que entender? Se eu preciso juntar, então não preciso fazer cálculo, né? Então, simplesmente, você vai fazer assim, ó. Se liga só o que vocês vão fazer. Uma forma simples e rápida para você não perder tempo na sua prova. Tem que fazer assim. C3 é quem? Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar bem legal. Você tem que fazer assim, ó. No dia da prova, tá? Ou quando estiver resolvendo questões, você vai fazer assim. Quem é C3? C3 é 8. Então você bota aqui, ó. 8. Quem é B2? B2, 6. B2 é 6. Quem é A1? A1,
3. Então, a 1 vai 3 aqui. Ok? Quem é a 3? A 3, 9. Então, vai o 9 aqui. Ok? E quem é C1? 9 de novo. Ó, 9 de novo. Ou seja, quando você bota o igual aqui, você achou isso aqui, ó. 86.399. Ou seja, você, de uma forma simples e rápida, você não precisou fazer cálculo, tá? Porque quando você juntou as células, tá? Você simplesmente achou a letra D. Agora se liga aí, que a banca, ela fez uma pegadinha aqui, tá? Se você analisar na letra C, entre um número e outro, a banca colocou um ponto e vírgula. Aqui, ó. Ou seja, a banca, quando juntou todos os números com ponto e vírgula. Isso é a pegadinha da questão, tá? Esse aqui está fora, esse aqui está fora. Digamos que você lembrou que concatenar é juntar, mas você Eu acertei esqueceu. essa daí. Acertou? Pronto, parabéns. Então, digamos que você lembrou que concatenar é juntar, tá? Mas você esqueceu que ponto e vírgula ou dois pontos são as prerrogativas. É e ou até, tá? Então, quando você junta, você elimina as prerrogativas. Você elimina as prerrogativas, tá? Você elimina. Por quê? Porque ele quer só o que está nas células. Então, quando ele diz C3, C3 tem 9. Não tem um ponto e vírgula no C3. Quando ele diz B2, B2 tem 6. Dentro da célula, não tem ponto e vírgula. Só tem o 6. Então, ó, muito cuidado, tá? A banca aqui, ela agiu de má fé. E se a gente não sabe da regrinha, muita gente ia marcar a letra C. Tranquilo? Tudo certo essa questãozinha aí? Creio que todo mundo entendeu, né? Então vamos passar para a próxima. Questão número 2. Também é uma questão já trabalhada aqui muitas vezes. Quando ele diz o seguinte. Boa noite, Tereza. Diz o seguinte. Lá no Windows 10, as teclas Windows D combinadas deverá. Ó, o que é que a gente aprendeu aqui? Que essa teclazinha chamada Windows, tá? O Windows é essa teclazinha que fica entre o Ctrl e o Alt embaixo do teclado aí, tá? E também é chamada de tecla do Windows, como tá ali. Também é chamada de quê? Wiki. Então, se a banca colocasse ali no Windows 10 as teclas Wiki mais D, você tinha por obrigação de saber que essa tecla era a tecla Windows, né? Era a tecla Windows. É aquela teclazinha que é a bandeirinha aqui da Microsoft, certo? É essa teclazinha aqui que tem no seu computador. Então, ela pode ser chamada de tecla do Windows ou o IK. Tranquilo? Ou IK. Certo? Então, o que é que ele disse? Quando ele disse que a combinação das teclas Wiki ou Windows mais D, o que isso ocorrerá, tá? Lembre-se que D não é de driver, mas sim de desktop. Desktop. Então, se ele aperta o Windows mais D, simplesmente vai exibir o seu desktop. Mas, professor, eu aprendi que desktop não é aquele computador que a gente tem em casa. Não. É porque, assim, a gente cresceu ouvindo algumas nomenclaturas que o povo criou. Tá? Por exemplo, o povo criou assim: vou levar minha CPU para o cara formatar. Olha, CPU não é o seu computador, CPU é seu processador. Por quê? CPU é a unidade central de processamento. Mas o povo cresceu ouvindo que CPU é o computador e o cara vai levar a CPU para formatar, tá? Então, assim como o pessoal cresceu ouvindo
Ah, meu desktop em casa não está ligando. Por que desktop? Porque está na sua sala, né? No seu computador de mesa. Mas, na verdade, desktop é sua área de trabalho, tá? Sua área de trabalho. Então, assim, quando você aperta o Windows mais D, todos os seus programas que estão ativos, eles são todos minimizados e o que a máquina entrega para você é sua área de trabalho limpa. Tá? Então, se você tiver 10 programas abertos, você apertar o Windows mais D, você vai notar que todos aqui embaixo, vão ficar minimizados na sua barra de tarefa. Tranquilo? Se ela apertar Windows mais vem de quê? Vem de explorador de arquivos, tá? Então, hoje, no Windows 10, significa explorador de arquivos. Quando éramos no Windows 7, o significava Windows Explorer. Mudou as nomenclaturas de um sistema para o outro, mas a função é a mesma, tá bom? Então, todas as vezes que você ouvir falar em tecla do Windows, ele está se referindo também à tecla Wiki. E se ele falar que ele apertou o Windows mais D, significa que você teve acesso ao seu desktop, a sua área de trabalho, tá? A sua área de trabalho. Ok? Creio que também essa questãozinha aí ninguém teve dúvida, tá? Então vamos passar para a próxima. Na terceira questãozinha, o que é que ele fala? Fala sobre você deletar arquivos ou pastas dentro do sistema operacional Windows 10. E aí ele fala assim, sobre a deleção de arquivo e pastas do Windows 10, assinale a alternativa correta. E aí a letra A ele fala assim, que um arquivo deletado não pode ser restaurado. Mentira. Um arquivo deletado ele pode ser restaurado, tá? Então isso é uma hipótese. Você pode restaurar aquilo que você acidentalmente deletou. Então essa primeira questãozinha tá correto, é verdadeira, tá? Verdadeira não é falso, mito. Viajei agora, deixa eu só apagar. É falso. Essa aqui é falso, tá? Você pode sim restaurar. A letra B diz assim que ao esvaziar a lixeira, os arquivos são colocados em quarentena. Negativo. Os arquivos que são colocados em quarentena são simplesmente os arquivos quando você passa o antivírus. Se ele encontrar algum arquivo que ele acha que aquele arquivo vai lhe causar algum dano, ele pergunta e faz a pergunta a você, usuário, se você quer excluir definitivamente ou colocar para a quarentena. Então, ele não fica na lixeira, ele fica no escaneamento do antivírus. Então, a letra B também é falsa. Tranquilo? Aí ficamos aí entre a letra C e D, né? Como eu falei, a gente já resolveu muitas questões desse tipo. Então, o que acontece? A letra C diz que se você utilizar os arquivos Shift Delete, os arquivos são deletados permanentemente. Perfeito. Verdadeiro. Se é verdadeiro, é o que a gente procura, a alternativa correta. Então, pessoal, muito cuidado. Quando você segurar o Shift e um Delete, esse arquivo ele não passará pela lixeira. Ele vai ser deletado definitivamente, tá? Mas, professor, olha só. Professor, eu deletei um arquivo sem querer. Para onde ele foi? Olha só. Quando você deleta um arquivo sem querer e você aperta um simples toque no delete, esse arquivo vai para a lixeira, tá? Se arrependeu, vai lá na lixeira, clica com o botão direito em cima dele e você pede para restaurar. O que ele vai fazer? Ele vai sair da lixeira e vai voltar para sua origem. Só que tem um porém, tá? Se a banca perguntar para ti assim, se eu colocar um pendrive e sem querer apertar a tecla delete, eu tenho como restaurar esse arquivo? Não. Nesse caso, não. Em hardwares paralelo, tá? Como pendrive, DVD.
HD externo. Quando você deleta, tá? Dá um simples delete, não tem mais como você recuperar. Por quê? Porque ele é uma memória flash. Você está usando agora, daqui a pouco você puxa o pendrive. E aí, quando você for restaurar ele, quando ele restaura para a origem. E cadê a origem se não existe mais? Vocês estão entendendo? Então, digamos que Gabriela me emprestou um pendrive. Eu fiz minhas anotações no arquivo que ela mandou e eu fui lá e deletei sem querer o arquivo de Gabriela. Ah, corro lá na lixeira, não achei. Por quê? Porque o pendrive é uma memória flash, é uma memória rápida, né? Assim como o HD externo e assim por diante. Então, cuidado, tá? Se a memória for uma memória flash, uma memória rápida, não precisa você apertar Shift e Delete para ele sumir de vez. Basta o único toque do Delete. Então, muito cuidado, tá certo, pessoal? Isso é uma dica e um bizu que muitas vezes a prova pega você nessa pegadinha aí, ok? Então, terceira questãozinha aí. Quem marcou letra C, ótimo. Quem não marcou, já anota esse bizu aí, tá bom? Quarta questãozinha aí, diz o seguinte, na quarta. E na barra de tarefas lá do Windows 10, podemos colocar os ícones dos aplicativos utilizados com mais frequência, agilizando a abertura desse aplicativo quando necessário. Ponto. Perfeito. A gente aprendeu isso aqui. Aí ele disse, para você colocar a barra de tarefa, para você colocar lá na barra de tarefa, tá, um ícone de aplicativo que está no menu iniciar, clicando-se com o botão e depois com o botão direito do mouse, o nome do aplicativo, selecionamos o quê? Qual é o caminho? Tá? Então, o que ele está querendo dizer para você? E para você simplesmente colocar lá na barra de tarefa, né, um ícone, como ele diz aqui, de aplicativos, e ele está lá no menu iniciar. Né? Ele diz que você deve clicar o botão e depois com o botão direito do mouse, aí você tem que achar o nome do aplicativo e selecionar o quê? Qual seria o caminho para você andar? Simplesmente, pessoal, se você quer, se liga só, se você quer que esse aplicativo, tá, ele fique fixo na sua barra de tarefa, por exemplo, aqui na minha barra de tarefa eu tenho vários aplicativos fixos, eu uso com frequência. Então, para eu não estar procurando, estar achando lá, me iniciar, eu coloco eles aqui. Então, se você quer que ele fique fixo na barra de tarefa, o que é que você tem que perguntar ao sistema operacional? Veja que a banca aqui, ela deixou você em dúvida aqui, tá? Então, se eu quero fixar, então eu já descarto duas letras. Ah, professor, mas peraí, se eu quero fixar, fixo na barra de tarefa. Negativo. Se você quer fixar, todo programa, quando você clica com o botão direito, ele não só te dá a opção de fixar, e sim ele te dá a opção de desinstalar, de copiar, e assim por diante. Então, fixar é mais um atributo que essa pasta tem. Então, se fixar é mais um atributo, então você tem que ir lá em mais um atributo. E qual seria esse atributo? Fixar na barra de tarefa. Tá? Então, esse aqui entrou para confundir a mente de vocês. Entendeu? Se você, como eu diz aqui, se você quer colocar na barra de tarefa alguns ícones, tá? Que você usa com mais frequência, então, quando você clicar com o botão direito, como eu disse aqui, ó, botão direito, nesse arquivo, você tem que mais um atributo, né? Então, mais um atributo aqui, ó. Fixar na barra de tarefa. Tranquilo? Pegou a visão? Tá, vamos embora. Tá, vamos embora. Na quinta questãozinha, diz o seguinte, que, mais uma vez, ele fala sobre pastas e arquivos, né? Dentro lá do sistema operacional. E ele diz o seguinte, que ao utilizar o recurso de enviar para dispositivos a partir do clique com o botão direito do mouse sobre uma pasta do Windows 10, tá? A partir do explorador de arquivos,
e selecionar a área de trabalho, o comportamento padrão do Windows é... Então, olha só. Olha o que ele está dizendo para você aqui. Que existe um recurso de enviar. Tá? Enviar para. Disponível a partir do clique com o botão direito do mouse. Clicou com o botãozinho direito, enviar para. Para onde? Tá? Para onde? E ele, quando botou enviar para, ele disse para minha área de trabalho. E aí, tudo bem? Aí ele diz o seguinte, tá? Que o comportamento do Windows é mover a pasta. Letra B, compactar a pasta. Letra C, criar uma cópia da pasta. Ou letra D, criar um atalho para a pasta. Então, ó, também é uma questãozinha muito boa, que a gente já trabalhou algumas vezes aqui, né? Se o recurso é enviar para, significa o quê? Tá? Ele está dizendo aqui, ao utilizar o recurso do enviar para, disponível a partir do clique com o botão direito, sobre uma pasta, né? Sobre uma pasta. Então, é o seguinte, quando você dá um clique com o botão direito e enviar para, você, de fato, não está enviando a pasta, e sim você está criando um atalho, tá, para a pasta. Assim como você fez há pouco tempo aqui. Você não criou em vez de você criar um atalho, você não fixou na barra de tarefa os ícones que você mais usa. Então, digamos que você tem uma pasta e você frequentemente está abrindo ela. Só que ela fica lá no seu download. Aí você tem preguiça de sair abrindo todo mundo. Então, quando você diz enviar para, você não está dizendo assim, envia minha pasta completa. E sim, você está dizendo, crie um atalho da minha pasta lá na minha área de trabalho. Então, quando você cria enviar para, você simplesmente está dizendo ao sistema operacional, cria um atalho, tá? Lá na minha área de trabalho, para toda vez eu não fazer esse arrodeio todinho, beleza? Mas deixa a minha pastinha aqui. Professor, beleza, então vamos lá. Digamos que eu tinha aqui, cadê? Digamos que eu tinha aqui, professor, minha pastinha aqui, tá? Minha pastinha aqui, no meu explorador de arquivo. Aí eu enviei, professor, uma cópia não, enviei um atalhozinho da minha pastinha para a área de trabalho. Professor, se eu fizer um trabalho agora, tá? E eu salvar aqui, essa minha pasta aqui vai receber a mesma informação? Sim. Por quê? Porque ela é um atalho. Então, o que você colocar aqui, reflete aqui. Não precisa você colocar nas duas pastas, nem no atalho, nem na pasta. Se você colocar no atalho, automaticamente vai ser espelhado com a pasta. Tranquilo? De boa? Dúvidas? Não, né? Show de bola. Então vamos embora. Sexta questão. Diz o seguinte: sobre navegadores, né? Verifique as assertivas e assinale a opção errada ou a opção incorreta. Incorreta, tá? E ele fala o seguinte para você, que um navegador, ele é um programa que permite a visualização dos hipertextos disponibilizados na internet. Okay? A letra B diz que um navegador, ele é um hardware usado para visualizar as páginas da web. A letra C diz que o navegador, ele é comumente chamado de browser e disponibilizado gratuitamente lá na própria internet. E a letra D diz que o primeiro navegador, ou browser, foi chamado de World Wide Web, o famoso www. Tá? Então vamos lá. O que é que eu quero? Quero a resposta errada.
Então, quando ele diz que o primeiro navegador ou browser foi chamado de World Web Web, verdadeiro. O que é que eu quero? Quero a falsa. Né? Eu quero a falsa. Certo? Aí ele diz o seguinte, que o navegador ele é comumente chamado de browser. E ele é disponibilizado gratuitamente na própria internet. Qualquer pessoa que não pode ir lá e baixar? Pode. Então, isso é o quê? Verdadeiro. Tá? Eu quero a falsa. A letra B diz que um navegador ele é um hardware usado para visualizar as páginas da web. Opa! Ele não é hardware. Ninguém aqui pega um navegador, e sim aplica, baixa, instala, tá? Professor, espera aí, me confundi. Meu jovem, minha jovem, hardware é tudo que você consegue pegar na tecnologia. Um mouse, ele é o quê? Ele é um hardware, um hardware. Eu pego nele aqui, ó, eu bato, tá? Eu limpo, tô pegando. Eu posso pegar no Google Meet? Não. Por quê? Porque o Google Meet é um software. É a parte lógica da coisa. É. Eu não consigo pegar, mas eu sei que me ajuda, que existe, que alguém desenvolveu, mas eu não consigo pegar no Google Meet. Sei que ajuda a gente pra caramba aqui, mas não consigo pegar. Sei que existe, tá aqui, estamos ao vivo, né, resolvendo questões, mas eu não pego. Isso eu pego. Resolve minha vida? Demais, demais. Então, quando ele fala aqui que o navegador é um hardware, é errado. O navegador é simplesmente um software. Ele é um software. Ok? Ele é um software. E se eu estava procurando a resposta errada, eu acertei. Acabei achando ela aqui, ó. Letra B. Tranquilo? Dúvidas? Vamos seguindo, tá? Vamos embora na sétima questão. Diz o seguinte: considere que na planilha eletrônica, lá no Excel 2019, nas celas A1, A2, A3 e A4, foram inseridos, respectivamente, os valores 20, 30, 15 e 20. E ele diz: assinala a alternativa que apresenta o resultado obtido na célula B2, se nesta célula for inserida a função. Então, ó, tá aqui a nossa função. Questãozinha também que não precisa você fazer cálculo, né? O que é que você precisa fazer? Só, como diz um ditado popular, dar nome aos bois. Nesse caso, não tem boi, tem cela. Cela A1, cela A2, cela A3 e cela A4. Não foi assim? E você aprendeu toda terça-feira? Sim. Ele disse para você, se eles são respectivamente, então o que é que você vai botar? Que A1 vale 20, A2 vale 30, A3 vale 15, tá? E A4 vale 25. Ok? Ou seja, isso aqui é chamado de quê? Intervalo. Ele te deu a primeira cela, te deu uma prerrogativa no meio e te deu a última cela. Ele está dizendo o seguinte, que você já achou quanto valia cada célula. Ele te disse assim, encontre, veja que ele não disse, né? Mas a gente, quando a gente já aprendeu, a gente já interpreta assim. Encontre o menor valor de A1 até A3, até A4, desculpa. Então, ó, tem que encontrar de A1 até A4, ok? Ele está dizendo, de A1 até A4, encontre o menor número.
Opa, só que existe uma segunda prerrogativa. Você aprendeu que isso aqui é até. Então, de A1 até A4, encontre o menor. Só que, aí ele diz, entre a segunda prerrogativa e o terceiro menor. Aí ficou fácil, né? Aí ficou fácil. Por quê? Aqui você tem um intervalo de A1 até A4. Você colocou os valores para cada célula. O cara disse que encontra o menor. Se você olhasse aí, tá? O menor que tem aqui é 15. Não é 15? Só que ele não quer qualquer menor. Ele quer o terceiro menor. Ele quer o terceiro menor. Então, se 15 é o primeiro menor, 15 é o primeiro menor, 20 é o segundo menor e 25 é o terceiro menor, justamente. Então, é o que ele quer aqui, ó. É o que ele quer. Terceiro menor. Então, ó, 25 é o seu terceiro menor. Então, notem que a banca não deu planilha. Vocês não fizeram um cálculo grande. Simplesmente vocês tiveram que colocar célula e valor, célula e valor. E traçar aqui uma reta, um ponto, né? Do ponto A1 até A4. E procurar quem era o terceiro menor. Tranquila, tranquila isso daí, tá? Acertaram isso daí? Revisaram? Tá tudo certo aí? Tudo tranquilo? De boa? Mas tinha Beleza. Tinha feito, né? Essa daí eu só errei nessa questão, professor, de o menor, né, que eu me confundi. Eu armei tudo direitinho, mas aí nessa questão do terceiro menor eu marquei a letra B. Marcou a B, né? Você entendeu que o Foi. menor seria 15, né? Igual eu marquei aqui com um azulzinho, né? Isso, É. isso. Então tem que se ligar, uma parecida aqui, é o seguinte. Toda vez que o Excel falar em menor e maior, tá? Anota aí. Toda vez que o Excel falar de menor e maior, ele vai sempre, tá? Sempre ele vai te dar um intervalo e no final uma condição. Agora, se o Excel falar de máximo e mínimo, ele só te dá o intervalo. Não existe condição. Então, por exemplo, se em vez de menor, Aparecida, ele falasse assim, qual é o mínimo de A1 até A4, aí você tinha marcado a letra correta. O mínimo era 15, entendeu? Mínimo. Só que aí, se Entendi. ele falasse menor ou maior, ele precisa dar o intervalo e a condição. Qual foi o intervalo que você tinha que olhar? De A1 até A4. E qual era a condição? Era o terceiro menor. Notou? Pronto. Boa, Aí panorama? foi aí onde eu não tinha entendido, é a questão desse terceiro. Eu fui certo, até o A4 eu fiz. Tudo certinho, Entendi. mas aí eu não, esse 3 aí para mim não significava muita coisa Para mim não, era mas nada, né? Tava de gaiato aí, né? é, Mas agora você entendeu a regra, né? Menor e maior sempre vão entendi. ter duas situações: intervalo e condição. Se fosse o Certo. contrário, digamos que fosse o contrário aqui. Em vez de ele botar menor, ele botasse maior. Ele diz assim: qual é o terceiro maior? Então, ó, aí você ia olhar o quê? Primeiro maior era 25. Não, primeiro maior era 30. Segundo 20, maior era 25 e o terceiro maior era 20. Aí você ia marcar a letra D ali. Se fosse a questão, falasse em maior. Mas falou em menor. Entendeu agora? Fixou? uhum, Então vamos embora. Os demais, tudo certo aí? Tereza, Dona Alcinete, Gabi, tudo tranquilo? Então vamos embora. Vamos correr. Oitava questão diz o seguinte: que quando se digita um novo endereço válido, né, na internet, lá no browser, que a gente aprendeu que browser é navegador, um equipamento devidamente configurado e conectado na internet, ok? O serviço que traduz, olha só, o serviço que traduz o nome do site para o respectivo endereço IP denomina-se. Tá aí também uma questãozinha que a gente já viu e reviu aqui, tá?
Nós já vamos direto ao ponto. A gente está só dando uma revisada nessa maratona. Ó, o serviço que traduz o nome do site é esse cara aqui chamado DNS, tá? DNS, que é o Serviço de Nome de Domínio. Então, quando você coloca lá um www.consulpan, né? Vamos falar de consulpan.com.br, dá um enter, a máquina, ela não entende o nome Consulpan. Por trás daquele nome Consulpan, existe um endereço IP. Digamos que eu não sei, mas digamos que a Consulpan seja lá 192.168.0.130. Então, por trás daquele nome, que vocês não vê, existe um IP. Então, quando você dá um enter, tá? E o servidor vai lá e traz a página da Consulpan, você vê que ele traz a página bonitinha. Então, quem transforma aqueles números na página bonitinha é o DNS, né? Ele vai lá no serviço e traz o nome do domínio. No caso, você quis que aparecesse Consulpan, tá? O HTTP é o serviço que traduz a página, tá? Então, aquilo que você vê lá, bonitinho lá, escrito lá, Consulpan, alterou o concurso, papá, todas aquelas letrinhas que você consegue ler, aquilo são textos, tá? Automaticamente transformado em hipertexto. Então, quem traz aquela página bonitinha, então assim, o DNS traz o serviço, ele se encontra e entrega o HTTP. O HTTP mostra aquela tela bonitinha. Então, o HTTP, ele é os hipertextos, ok? O IMAP, como todo mundo já sabe, são os protocolos de recebimento de mensagens instantânea, porque ele não precisa de um hospedeiro, ele não precisa de ninguém para fazer varredura, simplesmente ele recebe. E o SMTP é o protocolo de encaminhamento de mensagens. Quando você manda uma mensagem para alguém via e-mail, o SMTP é o que leva essa mensagem até o seu destinatário. Tranquilo? Vamos para a próxima. Próxima questãozinha aqui. Nona questão. O que é que ele diz aí? Que a figura a seguir, ela ilustra uma planilha lá do Excel 2016. Aí ele diz para você assinalar a alternativa que apresenta o valor obtido ao ser inserido na célula E2. Então, mais uma vez, dentro da célula aqui E2, você vai colocar essa fórmula aqui. Ok? E ele está dizendo que depois de tudo isso, o que é que vai aparecer? 52, 120, 105, 520. O que é que a gente aprendeu aqui? Vamos dar nome às células, né? Então, vamos embora. O que é que você tem que aprender? Primeiro, você monta o esqueleto, tá? Monta o esqueleto. Não vai fazendo no olho, não, que um deslize faz com que você erre uma questão boba dessa. Então, A2 vale 100. Ok? A2 vale 100. Mais C2 vale 4. Ok? Dividido por 2. B2 vale 2. Ok? Multiplicado por D2, que vale 10. Tranquilo? Ou seja, todo esse bicho de 7 cabeças agora, você conseguiu agora montar o seu esqueleto. Ok? Você conseguiu montar seu esqueleto. O que é que minha amiga e meu amigo tem que fazer agora? Seguir foi foda. Seguir a regra do Excel. Tá? Então, a regra do Excel diz que primeiro você resolve quem está dentro de parênteses. Não é o caso, não tem. Segundo, ele diz que você tem que resolver na fórmula quem tem exponencial. Também não tem. Terceiro, ele diz que você tem que resolver a divisão ou multiplicação. Opa, temos divisão, temos multiplicação. Ok. E por último, ele diz que você tem que resolver a adição e subtração. Ou seja, isso aqui é uma regra básica para você não errar. E eu disse para você que toda fórmula no Excel se resolve sempre da esquerda
para a direita. Tranquilo? Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Simplesmente eu tenho que repetir o 100, tá? Repetir a soma e resolver essa paradinha aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 10 dá 20. Ou seja, com uma porrada só, eu dividi, depois multipliquei. Porque aqui a regra diz. Tem parênteses? Não. Tem exponencial? Não. Tem divisão e multiplicação? Tem. Então, ele veio aqui, ó. Dividiu, depois multiplicou. Ou seja, ele simplesmente aqui matou, deu uma porrada, matou 2 coelhos. Ele dividiu 4 por 2, 2. E multiplicou 2 por 10, 20. Então, agora, ele vai fazer o quê? Somar ou diminuir. Então, ó, 120. Letrinha B. Tranquilo aí? Dona Cris fez. Gabi, Dona Alcinete, Tereza. Fez, né? Tranquilo aí, né? Entendeu, Aparecida? Essa daí? Aparecida, entendeu? Não, Não? Beleza. não, porque eu fiz foi. Aí ontem 100 mais 4 tudo bem, aí eu entendi. Aí é onde o professor colocou essa canetinha verde. 100 mais Peraí. 20. Mas aí, Peraí. onde tem a canetinha azul? 100 mais 4 dá 104? Não, não é para somar agora, não. A regra diz o quê? Para você diminuir ou multiplicar. Não é para você somar agora, não. Por isso que eu repeti o 100 mais. Entendeu? Sim, Aqui, ó. Aqui não existe uma regra. Existe uma sim. regra. Certo? Vou apagar ele aqui para você entender. Você anotou essa regra aí? Coloquei Se sim. vier, se vier multiplicação e divisão, Aparecida, primeiro a divisão e depois a multiplicação. Para depois Isso. é que ser adição e Sempre da subtração. esquerda para a direita. Entendeu, Aparecida? Então, 4 dividido para 2, que dá 2, é isso? Isso. Então, assim, deixa eu só explicar para você fixar bem isso aí. Veja só, Aparecida. Aqui eu já fiz direto. Entendeu? Aqui eu já fiz direto. Mas digamos que... Vou apagar aqui. Até aqui você entendeu? Sim. Beleza. Aí você entendeu, né? Então, vamos lá. Pela regra, nessa fórmula tem parênteses? Não Não. tem. Bom, então, já descartei. Primeira opção. Tem exponencial? Não tem. Não. Tem divisão e multiplicação? Tem. Divisão e Tem. multiplicação. Então, a regra diz que eu tenho que resolver a fórmula da esquerda para a direita. Por isso que eu divido primeiro aqui e depois eu multiplico. Agora Entendeu? entendi. Aí acontece. Pela regra, eu vou ter que repetir o 100, porque ainda não chegou a hora de somar. Você está me entendendo? Uhum. Aí, 4 dividido por 2, 2. 2 Multiplicado por 10. por 10, 20. Ok? Certo? Então, a divisão eu já resolvi. Aí eu vou repetir aqui de novo, ó. Só para você entender bem tranquilo, para não ficar dúvida. Aí, ó. Vou mais uma vez repetir o 100, porque não chegou a hora de somar ainda. O que é que eu tenho que fazer agora? Multiplicar. Tá aqui, ó. Vou multiplicar. 2 vezes 10, 20. Agora sim, chegou a hora de somar. Próximo passo aqui, ó. Então, 120. Entendeu agora? Sim. Entendeu mesmo? Anotou tudo aí? Entendi. Estou Beleza. Gabi, terminando de entendeu? anotar. Dona Alcinete, entendeu? Tudo certo aí? Tem que sempre estar seguindo essa regra aqui, tá? Tem que estar sempre seguindo essa regra aí, ok?
2 vezes 2. Tranquilo? Digamos, vou dar um exemplo aqui, só um exemplo. Digamos que 100 mais 4 tivesse assim, ó. Aí sim, Aparecida. Você ia somar 104 e depois dividir por 2. Entendeu? Entendi. Se tivesse entre parênteses, não E é o isso? 100 e o 4. Você vê que o 100 mais ficou por último, não ficou por último? Isso. Mas digamos que o 100 mais 4 estivesse entre parênteses, ok? Seria o Então, primeiro. nesse caso, pela regra, você teria que fazer o quê? Resolver os parênteses. Aí você tinha que eliminar Uhum. o parente. Aí você ia somar 100 mais 4, aí você ia botar 104 104. dividido por 2 vezes 10. Entendeu? Entendi. Ok? Entendi. Show de bola. Todo mundo entendeu? Tranquilo aí, de boa, né? Pronto. Vamos embora para a próxima. Diz o seguinte: rede social profissional composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que partilham valores e objeto comum. Meu povo, uma questão dessa de rede social, quando se refere à rede social profissional, ninguém aqui pode errar uma questão dessa, tá? Ninguém. Por quê? Porque a única, até hoje, pode ser que amanhã ou depois inventem outra, mas até hoje, a única rede social voltada exclusivamente, tá, para trabalho, para ambiente profissional, é simplesmente um cara chamado LinkedIn. LinkedIn. Facebook, ele não é único exclusivamente voltado para emprego, né? Facebook pode ser usado para tirar foto no final de semana e assim por diante. Mas o LinkedIn não existe foto de final de semana, não existe fofoca. Ele é uma rede simplesmente usada para trabalho. Então, todas as empresas, principalmente as grandes marcas, hoje são vinculadas ao LinkedIn, ok? Quando, por exemplo, uma Coca-Cola da vida, ela precisa de funcionários, ela simplesmente não chega para o chefe, não faz uma reunião e diz assim: ó, pessoal, estamos precisando aqui de 100 colaboradores, está chegando agora ao final de ano, a produção vai aumentar e aí vamos precisar de 100 colaboradores. Se você tiver um amigo, um vizinho, traz o currículo para a gente. Não fazem isso. O que é que eles fazem? Simplesmente eles pegam as vagas disponíveis e acionam o LinkedIn. Então o LinkedIn filtra aquilo ali e ele dispara, tá, e-mails tipo mala direta para as pessoas que se enquadram naquele perfil que a Coca-Cola precisa. Então, digamos que a Coca-Cola precisa de 100 colaboradores, tá? 50 que trabalham descarregando caminhão, carregando, descarregando, e 50 que trabalham, por exemplo, na produção. Então, se você olhar no LinkedIn, se você anexou o seu currículo, também lá tem a opção de você fazer o currículo. Lá ele pergunta assim a você: se tem currículo próprio? Se você não tiver, fique à vontade em adicionar seu currículo. Preencha seu cadastro e anexe seu currículo. Se você disser assim, tem o meu currículo, mas achei ele muito fraquinho, lá você bota assim, não tem um currículo próprio. E ele abre uma tela com várias abas para você preencher o seu currículo. Então lá vai aparecer lá, primeira aba, dados pessoais, segunda aba, dados escolares, terceira aba, dados profissionais, e assim por diante. Quarta aba, experiências profissionais, cursos. Então você vai preencher tudinho aquilo ali. Aí digamos que você se enquadra nisso aí, que você trabalhou em produção, porque você já vê lá da, sei lá, da escola. Então, se você está cadastrado ali, e dentro daquele perfil você trabalhou já em produção, automaticamente existe um filtro dentro do LinkedIn, que ele manda a solicitação da Coca-Cola para você. E se o seu telefone estiver ativado as notificações, você recebe as notificações, entendeu? Você recebe as notificações, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Como eu tenho um cadastro, eu recebo direto. Ó. Recebi aqui, hora aqui, ó.
Tá vendo? Esse cara trabalhou comigo, Alexandre. Hoje ele está na Microsoft. Então, ele está dizendo aqui que Alexandre, ele tem uma nova notificação de Alexandre, a qual, na empresa que ele trabalha, tem 22 vagas. Tá aqui, ó. Como eu sou da área de TI, eu recebo. Então, se eu clicar lá, eu vou ver lá. Se me enquadrar naquele perfil da área, porque lá, quando você clica lá, ele mostra o salário, carga horária, quais são os requisitos que você precisa ter. Se você se enquadrar, lá tem um botãozinho que você diz assim, quer fazer parte da vaga, se inscrever na alguma coisa assim. Não me recordo agora direito. Você clica lá e você já cai diretamente na empresa. Então, quando o RH vai filtrar, ela vai lá no LinkedIn e quando você clica lá para mandar o seu e-mail, o seu currículo, ele já diz, tantas pessoas hoje se inscreveram, total de tantas pessoas já inscritas nessa vaga. Entendeu? Por exemplo, toda semana eu recebo uma mensagem de uma empresa de Caruaru, certo? De uma empresa de Caruaru. Toda semana eu recebo essa vaga. E diz que é para técnico de informática. Faz uns 3 meses que essa vaga está lá. Poxa, professor, sério? Sério. Toda semana o LinkedIn manda para mim. E por que não foi preenchida? Eu olho lá e diz assim, essa semana tantas pessoas se inscreveram, mas não preenche a vaga. Porque o salário oferecido para estar lá está totalmente abaixo do que tem a... Como é que eu posso dizer? E agora eu me esqueci o nome. Todo ano tem. Agora eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. O sindicato, ele fixa algumas propostas junto com os patrões, tá? Então, a convenção coletiva, lembrei agora. Então, existe uma convenção coletiva, tá? Que diz que um técnico de informática, ele não pode ganhar abaixo de R$ 3.200. Um técnico de informática formado com diploma e especializações. Não é simplesmente esse técnico de informática que formata o computador por R$ 50. Entendeu? Então, a convenção coletiva, o sindicato chamado SINPDPE, que é o Sindicato de Processamento de Dados, ele simplesmente diz que um técnico de informática não pode ganhar abaixo, né, que é justamente o piso, de R$ 3.200. Aí eu pergunto a vocês, em Salgueiro, o pessoal segue essa regra? Não, não. Por quê? Só tem isso. O cara diz assim, ó, eu tenho uma vaga para tu aqui, o salário aqui é R$ 1.500. Só e pronto. Quer, quer. Se não quiser, outro quer. Felizmente. Mas o sindicato diz que, na convenção coletiva, um técnico de informática não pode ganhar abaixo de R$ 3.200. Na convenção coletiva diz que, se ele tiver criança até 7 anos, a empresa é obrigada a pagar a ele R$ 415 pela criança para um auxílio escola. A convenção coletiva diz que a empresa tem que pagar a ele R$ 980 de ticket de alimentação. E a convenção coletiva diz que um técnico de informática, a empresa tem que pagar a ele R$ 680 de vale transporte. Ou seja, é muito bom, né? O cara ser técnico de informática. Mas onde é que no interior paga isso, um coitado? Não paga. Se paga para cá. As empresas aqui são obrigadas a pagar, porque o parque tecnológico é muito grande. Então, por que essa empresa está com mais de 2 meses que essa vaga em Caruaru? Porque lá eles estão oferecendo um salário de R$ 1.600. Mas, como o LinkedIn filtra isso, ele dispara para quem é da área. Por isso que não preenche a vaga. Tá? Porque é R$ 1.600. Está dizendo que ele paga lá 250 de alimentação e 228, 27, não me recordo agora, de vale transporte. Ou seja, lá não diz que tem que pagar, lá eles não pagam o auxílio escola para criança, nada. Então, quem de fato é da área, é formado e tem currículo, não entra numa vaga dessa, né? Não entra, infelizmente. Mas o LinkedIn, como você está cadastrado, ele dispara, tá? Então, se vocês não têm o LinkedIn, eu aconselho vocês depois a entrar aí no site, LinkedIn, tá? Só botar no Google LinkedIn que você entra direto. Faz o teu cadastro lá, não paga nada, tá? Lá, se você tiver um currículo, anexa. Mesmo anexando, preenche o currículo automaticamente do LinkedIn e vocês vão ver como diariamente vai chegar inúmeras vagas de emprego para vocês. Só no trabalho é quem não quer, tá bom? Então, a única rede social profissional voltada é LinkedIn. Anotaram aí? Boa? Então, vamos embora. Vamos para a próxima aí.
Tá? Na 11ª questão, diz o seguinte, que é responsável pela configuração dinâmica de endereços IP em uma rede de computadores, ou seja, atribui automaticamente um endereço IP quando o computador ele é inicializado ou conectado a uma rede de computadores. Ok? Isso a gente já viu e reviu aqui várias e várias vezes. Eu até brinquei uma das vezes, e aí vocês vão matar a charada. E toda vez que você liga o computador e você acessa uma rede Wi-Fi ou cabeada, você ganha um IP. E quem é o cara que lhe dá esse IP? Simplesmente esse cara chamado DHCP. Eu até brinquei de uma das vezes que eu disse que o DHCP é como se fosse um treinador de futebol. Que antes de começar a partida, distribui os coletes. Fulano camisa 10, Ciclano camisa 2. Esse aqui é o goleiro, a camisa do goleiro. Então, a função do DHCP é distribuir os IPs. Tá? Então, se você se deparar com uma situação dessa, e ele fala que quando o computador é inicializado e ele ganha um IP, quem é o cara que automaticamente distribui DHCP? As outras letras a gente já viu na questão anterior. SMTP é o protocolo que leva as mensagens. O DNS é o cara que traduz os IPs para as páginas. Lembra disso? O HTTP é o cara que encosta no DNS, trocam informações e o HTTP traz os hipertextos. Tá? Então, o DHCP é o cara que simplesmente faz essa distribuição automática do IP. Fechou? Vamos para a 12ª. Ele diz o seguinte. Lá no Excel, na sua configuração original, certo? O menu que contém a opção para inserir um comentário é aí ele diz, exibição, inserir, revisão ou layout de página. Vamos lá. Qual é o bizu que eu dou a vocês? Se vocês têm, aí diz lá, você tem lá no Excel, está lá no Excel, né? E qual é o menu que contém a opção para inserir um comentário? Quando você vem inserir um comentário, significa dentro do Word do Excel que o quê? Que você já fez, né? Você já fez uma leitura, já fez como eu posso dizer, corrigiu algumas coisas, né? Tá tudo bonitinho, mas você quer inserir o quê? Um comentário. E você só consegue inserir um comentário o quê? Quando você revisa tudo. Então, para inserir um comentário, você vai lá na guia revisão, tá? Na hora que você está passando o pente fino, está revisando, você, opa, essa questãozinha aqui nesse trabalho, nessa planilha, eu vou fazer um comentário aqui, tá? Então, lembre-se, é na revisão que você comenta alguma coisa. Tranquilo? É na revisão que você comenta alguma coisa. Certo? Vou só desligar aqui. Pronto. Ok, meu povo? Tranquilo, tranquilo? Vamos para a próxima. Mais uma aí de Excel. Essa também é uma questãozinha muito tranquila. Né? Você olhar para a planilha, você mata a questão. E diz o seguinte, considerando o software do Excel e a tabela abaixo exposta, o resultado apresentado na célula C2 pode ser obtido através da seguinte forma. Ou seja, existe o valor de A, o valor de B, e existe na célula C o resultado. Então, na célula C2, ele achou um resultado de 4. Achou um resultado de 4. Certo? E como é que ele achou o resultado de 4 se ele só tem 2 valores? Eis a questão. Né? Eis a questão. Então, se você... Ele te deu algumas opções aqui em cima, né? Então, não existe a fórmula div. Então, você já elimina essa daqui. Div não existe. Tá? Existe a fórmula multiplicar? Existe. Existe até? Existe. É uma prerrogativa. Existe dividir? Existe. Tá? Se você botar aqui A2 vezes B2, dá 4. 60 vezes 15 dá 4? Não dá 4. Então, você já eliminou aqui também.
Se você colocar de A2 até B2, dá quanto? 60 mais 15. Não é de A2 até B2? A2 vale 60, B2 vale 15. Dá quanto? 75. Não dá 4. Agora, se você pegar A2 e dividir por B2, com certeza você vai achar 4. Então, ó. Questãozinha tranquila. Quer falar, dona Cris? Não, você vai achar 37, mas tem que arredondar para 4. Justamente. Não, 60 dividido por 15, 37. Hein, dona Cris? Dona Cris? Juntando o valor A2 e B2, não, que dá Não. Aqui ele está 75. dividindo. Aqui, dona Cris. Está dividindo aqui, ó. Aqui, ó. Dividindo. Né? Entendi. Ele tá dividindo A2 dividido por B2. Aí eu botei aqui. A2, 60 dividido por B2 dá exato, 4. Dá exato 4 mil. Viu? Sei que era juntando 2. A senhora fez pelo um lado e arredondou, não foi? Se fosse na próxima, ela tinha acertado. É. A senhora entendeu que é de A2 até B2 dava 75, não foi? Era. Dividiu por 4. Entendi. Quer dizer, foi para um lado que não era para ser, mas, entre aspas, pelo arredondamento, a senhora achava o resultado, né? Que era o mais próximo, era esse aí. Era. Mas a senhora se ligou na minha setinha aqui, né? Que está dividindo. Esse aqui está multiplicando, esse está na prerrogativa do até, e esse já está dividindo aqui, ó. A2 dividido por B2, 4. Tranquilo? Mais alguém não entendeu? Parecido entender essa daí? Professor, não entendi não, essa daí. Como foi Não? que o professor chegou nessa questão dessa divisão para descobrir que entendi que A2 é aí 60, né? E É. B2 que é 15, dividido. Aí esse sinal de dividido, onde é que está aí Olha no aqui. texto? Olha aqui. Não, na letra eu encontrei. Eu quero dizer nessa questão 3 aí. Na pergunta, digamos. Sim. Considere o software do Excel e a tabela. O resultado apresentado na célula C2 pode ser obtido através da seguinte forma. Ok? Até aí você entendeu? Sim. Pronto. Dentro da célula C2 tem quanto? C2 4. tem 4. Tá. Se você olhar aqui para as respostas que a banca lhe deu, tem algum A3, B3, C3? Não. Tem Não. A2, B2. A2, B2, certo? Ou seja, Certo. na resposta só tem essas duas células aqui. A2 Isso. e B2. E B2. Tá aqui. Entendeu agora? Sim. Essa primeira letra A aqui, na letra A, ele diz que. Cadê aqui? Na letra A, ele diz que A2 div o B2. Div não existe. Então, essa aqui você já descarta. Entendeu? Isso daí? E o que é div? Não é divisão, não? Não. Div é uma abreviação. Mas no Excel não existe. Sim. No Excel não existe. Div é uma abreviação de dividir, divisão, não sei. Mas para o Excel não existe essa forma. Certo. Entendeu? Na letra B, ele diz assim: de A2, isso aqui é o quê? Esse símbolo aqui. Isso aqui é o quê? Esse símbolo aqui? Multiplicar? Isso. Ele está dizendo que de A2 multiplique B2. Então, multiplique aí. A2 vale 60. 60 vezes 15. Dá quanto? Vou dizer a você agora aqui. Meu ajudante aqui. 60 vezes 15 dá 900. Aqui. 915, né? Não. Ah, não. Vocês estão me doidando hoje. É 900. 900. Fechado. É. E ele disse que ele quer saber por que que deu 4. O O resultado foi resultado é 4. Não 4. foi 900. Então, ó, descartei.
Ele está dizendo aqui na letra C, esse aqui significa o quê? Agora, 2 pontos, significa o quê? Multiplicar? Não, não, aparece. 2 pontos. Aqui, anote aí. 2 pontos Até. significa até. Isso. Eu anotei já isso daí. Botou, beleza. Então ele está dizendo assim, ó. A2 até B2. Então, A2 até B2 dá quanto? 75. 75. Não dá 4. Então, esse aqui também está fora. O que é que sobrou para você? Só a letra D. Ele está Isso. dizendo que A2 divide B2. Então, se A2 divide B2, ó, A2 vale 60. Dividido por B2, que é 15. Dá 4. 4. Letra D. Certo. Entendeu agora? Entendi. A2 dividido por B2. 60 dividido por 15, 4. Justamente. Então, para ele achar o número 4 em C2, ele usou a fórmula na letra D. Ele foi aqui e digitou aqui, essa aqui, ó. Essa fórmula. Quando ele apertou um Enter, aí apareceu 4. Aí a pergunta justamente foi isso. Qual foi a fórmula que ele usou para achar 4? Então, as 3 primeiras, ele descartou. A primeira não existe, não é fórmula, porque div, o Excel não entende div. Entende quando você bota a barra de divisão. Então, você fez na letra D. Na letra B, ele multiplicou. Você viu que multiplicando A2 por B2 dava 900. E na letra C, você viu que A2 até B2 dava 75. Então, sobrou a letra D. Entendeu agora? Anotou? Sim. Entendeu mesmo? Beleza. Anotei. Show de bola. Então, vamos embora para 13. A questãozinha 13 é uma questãozinha muito tranquila, e assim como aquela de concatenar, essa questãozinha 14, vocês matam a charada agora. Tá? Vão matar a charada agora. Por quê? O que é formado uma planilha? De células, né? Eu disse para vocês que as células são formadas pelas colunas, que estão sempre em pé, né? Então, aqui você tem a coluna, tá? Aqui você tem a coluna. Tranquilo? E deitado, você tem a linha. Tranquilo? Em pé a coluna e deitado a linha. Se esquecer dessa regra, no dia da prova, olhe para a escola que você estava fazendo lá a prova. E note que o telhado, em cima tem a telha, embaixo da telha tem o quê? Tem as linhas que estão deitadas, né? E se as paredes estão em pé, é porque existem colunas. Então, as colunas estão sempre em pé. Então, A e B são colunas. 1 até 9 são as linhas. Tranquilo? Em pé, coluna, deitado, linha. O que acontece? Quando ele deixa essa célula aqui mais pretinho do que todo mundo, significa que essa célula B3 está selecionada. Tranquilo? Está selecionado. E o que é que a questão fala para a gente? Diz o seguinte, que a imagem a seguir, ela mostra uma planilha que foi editada lá no Excel 2013 e diz que o usuário clicou com o botão principal do mouse na alça de preenchimento. O que é a alça de preenchimento? É esse encontrozinho aqui, ó. Esse encontro aqui, em pé, coluna, e deitado, linha. Então, ao se encontrarem a coluna com a linha, existe uma alça de preenchimento aqui. Ok? Ele está dizendo o seguinte, e com o botão direito, com o botão principal do mouse, na alça de preenchimento, tá, da célula B3, ele segurou e arrastou a célula B9. Tá? E quando ele chegou lá em B9, ele soltou o botão principal. Deixa eu explicar para vocês. Aqui é o mouse. Tá? Aqui é o mouse. Todo mundo sabe.
Existem dois botões no mouse, tá? Ó, esse botão da esquerda, ele é considerado o botão principal, tá? Então, não acha assim, não, esse botão aqui é o botão direito, não. O botão direito é esse aqui, daqui. Geralmente o botão direito, eu clico com esse dedo aqui. E com o indicador, eu sempre estou clicando com o botão esquerdo, tá? Então, muita gente se confunde, acha que isso aqui é o botão direito, porque está na mão direita, negativo. O mouse está na mão direita, mas o botão principal, esse aqui, é sempre clicado, tá? No botão esquerdo, ok? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele chegou aqui, ó. Ele chegou aqui na alça de preenchimento, certo? Ele está dizendo que ele clicou com o botão principal e ele arrastou até a célula B9. Ele está dizendo que quando ele chegou aqui, ele, soltou o botão. Soltou o botão. Ele está dizendo o seguinte, o valor que será exibido na célula B8 é 8, 7, 6, 8, 7, 2 ou 3. Ou 8, 7, 2 ou 3. Tá? Então, o que é que vocês marcariam aí, meu povo? Aparecida, você marcaria que letra aí? Letra A, B, C ou D? Professor, essa daí eu não entendi, não. Eu marcaria aí qualquer uma no chute. Não, não pode chutar. Essa daí não pode chutar. Olha só. Vamos lá. Qual é a célula que está selecionada? B3. B3. Isso. B3. É verdade? É verdade, porque B3 é a que está mais pretinha, não é isso? Sim. Aí ele está dizendo que aqui o mousezinho não fica assim com uma setinha. Ele está dizendo que você vai clicar aqui e vai arrastar até a B9. É isso, dona Cris? Então, nesse caso, vai dar 8. Será? Vai dar? 8. Calma. Será? Desative aí seu microfone. Só por um instante, rapidinho. Veja só. Pela sequência, o que é que vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é assim? Então, se eu cliquei até aqui e arrastei, eu parei no número 9. E ele está dizendo aqui que qual é o valor, cadê aqui, que vai aparecer em B8. Então, se você olhar para aqui, B8 vai aparecer 8. 8. Tá aqui o 8. Não era isso que você ia marcar? É, nessa lógica aí, sim. É? Cadê meu botãozinho? Só que não. Só que não. Professor, por que só que não? Se a sequência vem 1, 2, 3 e eu arrasto do 3 até o 9. Por quê? Dona Cris, porque, na verdade, quem está selecionado aqui é só o 3. O 3. Se eu arrasto aqui até o 9, Então, vai ser sempre 3? sempre 3. Aqui, ó. Sempre 3. 3, 3, 3, 3. Porque só a célula que tem 3 está selecionada. Entendeu, Dona Cris? Entendeu, parceira? No caso, a célula que tiver selecionada, digamos que for 2, 1, 0, é o que vai repetir para frente. Tá, veja só. Aí entra o X da questão aqui, o pulo do gato. Vamos lá. Olha o pulo do gato aqui. Digamos... não deu nada. Digamos que tudo isso aqui
tivesse pretinho, certo? Quando você clicasse aqui e arrastasse, aí você marcaria a letra A. Por quê? Porque o Excel está entendendo que se está tudo marcado, ele quer que você siga a sequência. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Entendeu? O Sim, Excel. Entendeu agora? Para até aí dar. eu entendi. Um exemplo que eu quero dar é assim, tipo, como estava selecionado só o 3, eu vou Só o repetir 3. só o 3 para frente. Se tivesse selecionado só o 2, eu ia ter que repetir só o 2 para frente? Com certeza. Com certeza. E se Entendeu? tiver Não, vê selecionado só. Peraí, os peraí, 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 peraí. 3, Peraí, eu tô entendendo. Veja se eu entendi sua mensagem. Em vez do 2, vamos lá, peraí. Peraí, para a gente fechar esse raciocínio para vocês nunca mais errar. Você quer dizer o seguinte, né? Chegou aqui no meu ouvido. Em vez do 2, tivesse, em vez do 3, tivesse o 2. Foi isso que eu isso, entendi? Bom, quando você isso, arrastasse aqui nessa alça, você não ia passar por cima do 3? Você não ia passar por cima do 3? isso. Aí ia repetir assim, ó. 2, 3, 2, 3 e assim por diante. Foi assim que eu imaginei. Ia ser 2, 3, 2, Pronto. 3, 2, 3, 2, Isso, 3. porque você deu início aqui no 2 e você passou por cima do 3. Então você arrasta o 3 também. E do mesmo jeito que se você coisar no 1, vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas nesse caso, justamente, se só tiver, boa pergunta, Dantes. Se só Selecionar só tivesse um. aqui, se só tivesse aqui só um, tá? Quando você arrastasse, ia arrastar 1, 2, 3 e repetir, começar de novo. 1, 2, 3. Entendeu? Agora, se tivesse selecionado tudo isso aqui, aí ele segue a sequência. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Até onde você parar. Entendeu agora? Fixaram aí? Sim, Nunca mais é essa daí. vamos ver. Dona Alcinete entendeu aí? Tereza entendeu? De boa? Não tem muito mistério não, Aparecida. Só é você se ligar, aonde a célula está selecionada, entendeu? Se a célula estiver selecionada aí no 2, você sabe que o 2 vai passar por cima do 3. Aí você sabe que a sequência vai ser 2, 3, 2, 3, 2, 3. Se tiver selecionado no 1, você sabe que o 1 vai passar por cima do 2 e do 3. Aí vai ser 1, 2, 3. E se você tiver selecionado todo o quadrado com as 3, aí você sabe que se está todo mundo, não vou passar por Sequência. cima de ninguém. Não vou passar por cima de ninguém, porque a próxima célula está em branco. Então, se eu não vou passar por cima de ninguém, então eu sigo a regra. 4, 5, 6, 7, 8, assim por diante. Entendeu? Agora você Sim, fixou. Vou botar mais dessa, viu? Depois. Mas você anotou mesmo. Beleza. Deixa eu apagar aqui para o pessoal não confundir depois quando assistir essa aqui. Vamos para a próxima. Questãozinha aí. Questãozinha número 15. Diz assim: o software de armazenamento de arquivos da Microsoft, que vem instalado por padrão no Windows 10, quem será? Ó, eu disse a vocês aqui que o concorrente direto da Microsoft é quem? É a Google. É o Google. Esse é o concorrente direto da Microsoft. Tá? Concorrente direto da Microsoft. Então, vocês estão acostumados a ouvir falar de um cara chamado Google Drive, não é isso? E todo mundo sabe que é um aplicativo das nuvens. Eita nuvem feia, danada. Que é um aplicativo das nuvens, tá? Então, como a Google lançou o Google Drive, a Microsoft ia ficar de fora, né? São concorrente direto. Então, a Microsoft lançou o OneDrive. Então,
O software que armazenamenta arquivos da Microsoft, que vem instalado por padrão lá no Windows 10, é um cara chamado OneDrive. Anotem aí. O Google é da Google Drive e o Microsoft é OneDrive. Por que a galera corre muito para o Google Drive? Porque no Google Drive você tem 15 GB de espaços grátis. Então, na sua continha aí, aparecida.silva, não sei, @gmail, significa que você tem uma conta no Google. Tá? E significa que você tem lá no Google Drive disponível 15 GB. Digamos que Dona Pires tem uma conta chamada cristiane.neto, @hotmail. Então, Hotmail é Microsoft. Então, ela só vai ter 5 GB grátis. Por isso que a galera corre tudo para o Google Drive. Pelo Google Drive você ainda tem mais 10 GB. Possa ser que a Microsoft, em algumas atualizações dessa, ela melhore, né, para ganhar seguidores. Mas até o presente momento, o Microsoft só tem 5 GB livre. Agora, se você quiser 1 TB, 2 TB, você tem que, pagar. É igual ao Google Drive, tá? Por exemplo, aqui estamos pelo Google Meet. O Google Meet é um serviço também da Google, tá? Assim como o Google Drive. Quando eu disponibilizo a aula para vocês, vocês clicam lá em assistir a aula amanhã, depois da manhã, quantas vezes você achar melhor. Quando você clica ali, essa aula aqui tá na nuvem. Vai lá no Google Drive e traz para vocês assistirem. Essa plataforma, ela é paga, tá? Essa plataforma, ela é paga. Por isso que a gente cobra de vocês. Entendeu? Então, hoje, a gente tem aqui disponível na plataforma 3 terabytes. É acima do gigabyte. Então, se a gente não pagasse a plataforma, não tinha nem como gravar. Porque ele nem libera para gravar. Nem libera para gravar. Então, digamos que a gente fizesse uma reunião simplesinha aqui, beleza. Se consumisse 16 GB, nem ficava. Nem conseguia gravar. Ele só tem livro até 15. Então, quando você tem fotos, quando você tem materiais de estudo, isso vai ultrapassar de 15 GB. Então, você vai ter que pagar. Então, todo mês se paga a plataforma. Entendeu? Todo mês se paga a plataforma. Quando eu faço um pacote com vocês, pacote tá 10 aulas X, é porque eu já calculo os meses que a gente vai ter as aulas, porque todo mês desconta na conta da gente o valor da plataforma. A gente já faz um cálculo baseado naquilo. Quando, uma vez eu disse assim a vocês, se não tiver 10 alunos no mínimo, não tem como manter a plataforma, por conta disso. Que a gente tem 3 teras disponível. Então, a gente vai passar aí, dependendo da quantidade de aula, mas dá para passar pelo menos de uns 2 anos aí, juntando coisas. E olha que é coisa, viu? Entendeu? É assim que funciona. Então, vocês agora já sabem que o OneDrive faz parte da Microsoft. E o Google Drive faz parte da Google, concorrente direto. Fechou? Vamos para 16. Que diz o seguinte, na 16. Que na internet, o que são cookies? Cookies são informações que... Aí também já viu, reviu algumas vezes, né? Mas vamos lá dar uma revisada. Ele diz que cookies são armazenados em um servidor web, por um site que o usuário visita. Errado. Os cookies são armazenados no seu computador e não na web. Tanto que quando você entra aí, em qualquer navegador, que seja ele Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, qualquer um, o que é que ele pergunta hoje para você? Aqui embaixo, na vinheta, se você aceita os cookies, né? Se você aceitar, ele vai criar quem? Ele vai armazenar o cookie na sua máquina, tá? Então, primeira, a letra A, eu já descarto. A letra B, ele diz que cookies são informações sobre o tamanho do disco. Errado. Tem nada a ver. A letra C diz que cookies são informações acerca do tipo e da velocidade do processador. Negativo. Né? Porque eu aprendi que cookies são pequenas partículas que são armazenadas no computador do usuário por um site que ele visita. Já falei para vocês aqui.
E quando você aceita o cookies, ele cria uma pequena partícula e ele armazena no computador. Então, outra vez que você acessar aquele site, o site, rapidinho, ele vai carregar, mesmo que a sua internet esteja lenta. Por quê? Porque já existe um caminho para aquele site. Existe uma partícula, né, que já descreve o caminho até o site. É assim que ele funciona. Então, cookies são armazenados no computador. Beleza? Vamos para 17. Mais uma de Excel. Aí, ele diz o seguinte: com base na planilha do Excel 2016, assinala a alternativa que apresenta o resultado, tá, da fórmula. E aí ele te disse aí a fórmula. Então, se você analisar aí, essa fórmula vai incluir quase todas as regras que a gente aprendeu. Então, ó, nessa fórmula aí eu tenho parênteses, eu não tenho exponencial, eu não tenho, mas eu tenho divisão e tenho multiplicação, tá? E eu tenho adição. E eu não tenho subtração, eu não tenho. Então eu tenho quase tudo, tá? Então o que é que você vai fazer? Primeiro que você vai transcrever e colocar o valor de cada célula. Não foi isso que você aprendeu? Tá? Foi isso que você aprendeu. Tá aqui. Então, vamos transcrever, tá? Vamos transcrever. Então, ó, soma. Eu vou só transcrever, colocando os valores. B2. B2 tá aqui, 45. E, ó o ponto e vírgula aqui, Aparecida. E C1. Tá aqui, ó. C1. 55. Ok? E aí, o que é que ele disse? Fecha o parênteses aí, meu filho. Agora você divida. Só apagar ali as coisas, senão não vai dar certo. E você divida. A2, 25. E 25. Somou 1 a 1, 15. Multiplicou o B1, 30. Tranquilo até aí? Até agora eu não fiz nada. Eu só fiz colocar os valores nas células. Peguei a célula B2, 45, C1, 55. Eu transcrevi toda a fórmula, né? Só que agora com valores, né? Só que agora com os valores. Não foi isso que eu fiz? Você analisar direitinho aí? Eu não fiz nada. Só transcrevi. Tranquilo aí? Tudo bem? Até agora? Vou fazer essa aí bem calmazinha, para vocês entenderem. Tá? Bem calma para vocês entenderem. Aí. Certo? Para vocês entenderem aí. Vou só calibrar aqui a minha tela. Beleza? Até agora aí. Vocês têm dúvida? Tá tudo certo aí? Então vamos embora. O que é que eu preciso começar resolvendo? Os parênteses. Os parentes. Isso. Vou mudar a cor aqui para ficar bem legal aqui. Mudar a cor para ficar bem legal. Aqui. Então vamos lá. Então, ó. Meu parênteses vale quanto? 100. 100. Isso. 100. Isso aqui vale 100.
eu vou dividir por 25, certo? Vou repetir tudo de novo. Mais 15 vezes 30. Ou seja, eu eliminei o meu parênteses. Tranquilo? Então, eu eliminei aqui o parênteses. Você vê que eu repeti o resto tudinho. Tranquilo? Vou mudar de cor aqui para ficar bem destacado. Qual é o próximo passo? Eu vou multiplicar ou dividir, né? Sempre da esquerda para a direita. Então, ó, o próximo passo é dividir isso aqui. Então, 100 dividido por 25, 4. 4. Mais 15 multiplicado por 30. Tranquilo? Qual é o próximo passo agora? A A multiplicação. multiplicação. Isso. Dá Vou botar aqui 400, do lado, tá? dá 450. Isso, vou botar aqui de lado. Então, vou botar aqui, ó. Igual 4 mais isso aqui. 450. E aí, 4 mais 450, letra C. Tranquilo? E aí, Aparecida, anotou essa daí? Tô anotando. Anotando? Primeira coisa, eliminei os parênteses. Certo? Primeiro aqui, eliminei os parênteses. Achei 100. Segunda, eliminei a multiplicação. Né? Achei 4. Por último, fiz a multiplicação e somei com 4. 450 com 4. Tranquilo. É só primeiro você transcrever os valores. Vai ver quem é B1, quem é B2, quem é A1, quem é A2, tá? Essa é a primeira situação. Segunda situação é você resolver pela regra, né? Você resolver pela regrinha. Você resolver pela regrinha. Professor, Oi. mas aí não tem, ó, 15 vezes 30, é isso? Hein? Vezes 30. Não, sim. Dá 450. Certo. E 4 mais 450? Não dá 454? Eu não marquei ali 454? Ah, Tá eu aqui. tô. É aqui. Eu marquei aqui. Eu tava olhando 454. para a última questão, para 18. Isso, já tá olhando para 18, tá danado. Então vamos embora para 18. Ai, Deus. Entendeu agora aí? É bom que você entendeu agora aí. Eu aprendo um dia. Né? Vamos lá, vamos embora. Questãozinha 18. Questãozinha 18. Diz o seguinte, que a planilha exibida a seguir foi digitada no Excel. E ele disse que ele inseriu uma fórmula de média, na célula A8. Então, aqui, ele digitou essa criatura aqui. Certo? Ele digitou essa criaturazinha aqui. O que é que significa? Qual é o valor que você achou em A8? Cuidado com as prerrogativas, tá? A prerrogativa que tem aqui é de I. É de I. Cuidado, hein? Então, ele está dizendo assim, tire a média de A1, e ó, A1 vale 2. E A6 Vale 8. vale 8. Então, Juntando dá 10. 2 com 8 dá 10. Dividido por Dividido 2. por 2, porque são duas células. Assim. Letra A. De boinha. Agora, cuidado justamente nessa prerrogativazinha aqui, hein? Porque se você olhar rapidamente e você achar que em vez de I
fosse até, você ia fazer o quê? Você ia somar. Se liga aí, 2 mais Ia 3 dar, ia dar mais 24. 1 mais 6 e mais 4. É. É isso? Mais Ia ter 4 que mais dividir, 8, né? ia ter que dividir por 6. Aí, quando você dividisse por 6, aí você Era ia 4. marcar a letra D. Era 4. Cuidado, hein? Cuidado nessa premissa aqui, ó. Aqui é I e não até. Então, se é isso, é duas células. A1, tá aqui A1. Tá aqui o A1. Certo? Tá aqui o A1. E A6. Só são duas células, então tá aqui. A1 e A6. Então, ó, 2 mais 8, 10. Como são duas células, divido por 2. 5. Anotou essa aí, Aparecida? Sim, Essa foi tranquila? essa daí eu acertei. Não sei como, mas eu Aí, acertei. aí tá certo. Aí tá certo. Ok, então vamos para a próxima. Questãozinha 19. Diz o seguinte, na 19. Que, poxa, passou demais. Que o Facebook e o Twitter possuem características em comum. Dentre essas características, o que é que inclui-se nessas duas redes sociais? Que o usuário adiciona amigos à sua conta, que a capacidade de um usuário visualizar os assuntos do momento, que a capacidade de um usuário seguir outros usuários, o que possibilita que o usuário modifique o texto de suas publicações ou posts. Então, o que é que as duas têm em comum? Vamos lá. Facebook. Facebook, ele possibilidade de um usuário adicionar amigos à sua conta? Não. Ele não possibilita que você adicione amigos à sua conta. Ele possibilita que o Facebook, você tem que mandar o convite e se alguém aceitar o convite, é que começa a seguir. Mas você só não adiciona os amigos na sua conta. Já o Twitter, você pode adicionar os amigos no seu Twitter. Então, a letra A está fora. Beleza? A letra B é o seguinte, que existe uma capacidade de um usuário visualizar os assuntos do momento. De fato. O que ele consegue visualizar os assuntos do momento é o Twitter e não o Facebook. Né? Porque lá no Facebook não tem assunto do momento, tem os feeds. Então, tá fora também. Tem que ser para os duas, a resposta tem que seguir para os dois. A letra C diz que o seguinte, que a capacidade de um usuário seguir outros usuários. Beleza. Né? No Facebook eu posso mandar o convite, se alguém aceitar, vai me seguir. E no Twitter eu posso também mandar o convite e a pessoa me seguir, como eu posso adicionar. Então, aqui, ó, achei. Acertei. A letra D diz o seguinte, que possibilita que o usuário modifique o texto de suas publicações. Tá? Ou seja, no Facebook ele consegue movimentar, mas no Twitter, uma vez que ele publica, ele não consegue mais modificar. Tranquilo? Então foi de boa, né? Vamos embora para 20. Diz o seguinte. Que os serviços de cloud storage, ou seja, o serviço de armazenamento da nuvem, significa o quê? Letra A. Aumenta a capacidade de processamento de computadores remotamente. Letra B. Suportam um aumento da capacidade de processamento e armazenamento remotamente. Letra. Ali ficou D e D, né? Então, deixa eu ajeitar aqui. Isso é coisa do estagiário. Letra B. Letra C. E letra D, lá embaixo. Certo? Então, lá. Na letra C diz o seguinte, que suportam um aumento da capacidade dos recursos da rede de computadores localmente. E a letra D diz que suportam cópia de segurança remotamente de arquivos. Ou seja, o que é que o serviço da nuvem te oferece? Ele aumenta a capacidade de processamento do seu computador? Não. É na nuvem, não é no seu computador local. Ele suporta um aumento da capacidade de processamento e armazenamento? Já processamento? Não.
porque está na nuvem. Você só está usando o serviço. Ele suporta o aumento de capacidade de recursos da rede? Também não. A rede, quem é responsável pela rede é você. Agora, ele suporta uma cópia de segurança? Sim. Quando você coloca no Google Drive ou no OneDrive, pastas, arquivos, fotos, vídeos, o que é que você tem lá? Uma cópia de segurança. Se o computador aqui der uma merda, pegou fogo, beleza. Quando eu comprar um novo computador, que ativar o serviço, eu trago todo mundo. Por quê? Porque nas nuvens existia uma cópia de segurança. Então, vocês marquem a letra D aí. Tranquilo? 21. Essa aqui eu coloquei 22 questões, tá? Diz o seguinte. Acerca dos conhecimentos básicos sobre o hardware, o conector chamado RJ está lá no cabo de rede, ele é compatível com um pôster de comunicação, identificado por quais letras? Deixa eu pegar aqui um RJ para vocês verem. Para quem não conhece, eu sou o que é um RJ 45. Esse cara aqui. Tá? Isso aqui é um RJ 45. Tá dando para ver legal aí? Não, É tá esse saindo nada, professor. Tá? Tu não tá vendo, você tá vendo a imagem da 21? Eu tô vendo a imagem do questionário, mas e só ouvindo a voz do professor. Mas tá vendo a imagem do questionário, que é colorida? Sim, Não tá vendo minha pessoa aqui, não? não. Mas Agora estava. sim, Ah, tá. agora sim. Acho que é a sua internet aí. Mas vamos lá. Tá vendo aqui esse conector aqui, na ponta desse cabo? Aqui, ó. Tá vendo? Estão vendo? Conector aqui. Sim, agora sim. Esse conector aqui, tá vendo? Que tem lá nos cabos de rede, na pontinha. Esse conector aqui é chamado de RJ45. Por isso que ele botou aqui, cabo de rede, tá? Daqui é o RJ45. Ele tem uma travazinha aqui, tem uma travazinha, que ele conecta na portazinha do seu computador e começa a piscar duas luzes. Ok? Então, o que é que ele diz? Que quais são as portas que são compatíveis aí? Se você olhar, esse conectorzinho aqui, deixa eu ver aqui, como ele vai ficar legal. E, pô, ele só vai entrar nessa porta B e nessa porta D. Não é isso? Quando eu espetei ele aqui, ó, ele só vai entrar aqui, nessa portinha. Então, letra C. Entendeu? Esse conectorzinho aqui, só vai dar certo na B e na D. Entenderam? Então é isso. Por isso que ele deu aqui essa imagem de uma placa mãe. Isso aqui é o fundo de uma placa mãe. Que tem nos desktops. Nos notebooks não tem, não. Não é assim, não. Vamos para 22. Que diz o seguinte. Que um usuário de um programa de correio eletrônico, tipo, e aí ele citou o Gmail, diz que ele iniciou uma digitação de uma mensagem. Mas naquele momento que ele estava digitando, ele pensou sair. Tá? E aí ele acabou desligando o computador antes de enviar a mensagem. Mas ele começou a digitar. Daqui a pouco ele precisou desligar e vazou, foi embora. Aí diz, o que é que ocorreu isso? Né? O que é que possivelmente ocorreu com a mensagem que ele estava lá digitando, mas aí o computador desligou e ele foi embora. Recebeu uma notícia urgente. O que é que acontece? Aquela mensagem que ele estava digitando, veja que ele não conseguiu enviar, ele desligou o computador antes. Aquela mensagem foi para a lixeira, aquela mensagem foi enviada, mesmo quando ele desligou o computador, foi enviada. Aquela mensagem ficou guardada nos rascunhos, ou aquela mensagem ficou colocada na caixa de saída para o envio futuro. Eu vou dar uma dica a vocês que vocês não vão mais errar, porque o WhatsApp ultimamente está com essa função. Isso, é letra Vocês já C. notaram, justamente, já notaram que quando vocês começam a digitar no WhatsApp, mas aí alguém lhe chama e você já para aquela mensagem com alguém e vai para falar com outra pessoa,
Quando você nota, aquela mensagem já aparece com o nome vermelho, o nome assim, rascunho. Isso, Então, naquele dia o professor falou e eu observei. então, é isso que acontece com as mensagens do correio eletrônico, tá? Quando ele está digitando e ele desliga o computador, ou fechou a tela, foi embora, e assim, essa mensagem não é perdida, tá? Essa mensagem simplesmente fica guardada lá nos rascunhos. Beleza, meu povo? Então, aqui encerramos mais uma maratona de questões, tá? Encerramos mais uma maratona de questões. Então, hoje encerramos a 8ª aula, com 22 questões. Ok? Então, desejo a todos aí uma A ótima última semana. ficou que letra que eu. Senhora, A última ficou que letra que eu fui ali no banheiro. letra C, Sei. em rascunho. Ah, tudo bem, Tá? obrigada. Cara, então, ótima semana para todos. Terça-feira a gente se encontra aqui. Tereza, dá tempo de fazer a inscrição do CEDO, viu? Que agora prorrogou, viu? Corre lá e Deixa eu lhe faz. dizer, eu Diga. fiz a inscrição do Cedro e paguei. Aí, É, quando abriu o concurso dos Correios, eu digo, eu vou fazer a dos Correios, que é na minha cidade. Eu não vou pagar passagem e não vou ter que sair. Aí, desisti do concurso de Cedro e fiz o dos Correios e paguei. Aí, fiquei estudando para os Correios. Aí, agora o Cedro abriu. Aí você agora eu vou volta pro jogo. Volta pro Vou, jogo. porque Cedro agora é só em março. Isso. Aí, quando for em janeiro, eu volto para a sua turma. Tranquilo. A gente Porque- falou o seguinte, e para a semana a gente vai ter a nossa aula, né, na terça-feira. Aí o combinado era para a semana ter 2 aulas. Ter 2 aulas, que a gente ia, como a prova era no dia 15, a gente na sexta-feira fazia um simulado. Mas aí a gente fez o seguinte, a gente vai completar o pacote das 10 aulas e a nossa 10ª aula fica dia 17. Então, na 10ª aula a gente fecha o pacote e aí quando for na segunda quinzena de janeiro a gente retorna, porque a gente vai ter aí até março a gente resolve de boa, mas aí umas 300, 400 questões. Pronto, porque foi meio bagunçado essas Não, aulas, eu não tá assisti. É a segunda aula sua que eu assisto. Assisti sei naquele disso. dia e agora. Tá bom. Lembra, tudo do pagamento já passou, não já? Não, veja só, com relação ao pagamento, não precisa ninguém pagar mais não, vocês já pagaram o pacote. O pacote são essas 10 aulas. Ninguém tá devendo nada não, tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo tranquilo. Aquele valor foi justamente essas 10 aulas. Era do por aí, pacote. 10 Então, quando for em janeiro, aí já é outra situação. Em janeiro a gente vê como é que faz. Lá. Então, Entendeu? esse outro Aí tá pacote, né? Em Ok. janeiro a gente vê como é que faz. Viu? Ver se dá certo. É tempo que vocês convidam mais alguém, a gente puxa mais Pronto. alguém. Pode ser que a gente faça uma promoção. Se você trazer um amigo, paga X, paga... enfim. Vamos daqui para lá pensar. O que eu quero dizer a vocês que aqui o valor aqui não importa tanto. O que importa para mim é passar um conteúdo bom para vocês, para que vocês possam absorver, entender, e quando desligar aqui a live, você simplesmente diz assim, agora eu entendi. Entendeu? Essa é a minha